Gente, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo. Principalmente porque o vídeo de hoje é muito especial. É um vídeo que eu queria gravar há muito tempo. É sobre uma história que eu sempre amei. Desde que eu me entendo por gente. O vídeo de hoje é uma resenha sobre o livro de Planeta dos Macacos. Esse é um livro que eu comprei na Black Friday. Tem vídeo aqui no canal de eu fazendo unboxing e eu falei pra vocês que um dos meus gêneros preferidos é a ficção científica. Pra quem não conhece a história de Planeta dos Macacos, não é o Planeta dos Macacos atual. Que tem o Caesar. Em 1963, Pierre Boulle, que é o autor deste livrinho aqui, lançava o Planeta dos Macacos, ficção científica da literatura francesa. O Pierre, como o nome dele já até, né, lança aí um spoilerzinho. O Pierre, ele era francês, ele era porque ele já morreu, ele morreu acho que em 94. Ele foi o criador dessa história fantástica. Por que que eu fiquei imediatamente chocada por ele ser francês? Porque a história de O Planeta dos Macacos foi totalmente americanizada. Desde o primeiro filme que foi inspirado por essa obra, em 1968, até o último filme que você vai ver, que é como se fosse o confronto final, os Apes, comandados pelo Caesar, e entre os humanos que resistiram ao vírus, né? Esse último filme que eu estou falando são mais recentes. Esse último, inclusive, lançou em 2018 ou 2017, não me lembro. Falha na memória. Realmente bem recente e é inspirado nessa obra. Então, a primeira mudança que a gente já percebe é o nome do principal, que aqui na obra é Ulysse Merot, um nome francês. Até isso eles mudaram, mas isso fica lá para outro vídeo do filme versus o livro. Ulysse é um jornalista e ele foi para essa viagem espacial para poder ser o homem que iria documentar tudo que eles iam achar. A viagem deles, ele conta numa carta que ele deixa numa garrafa no espaço. É uma coisa assim surreal? É. Mas eu gostei muito mais. Já vou dando um leve spoiler do próximo vídeo que vocês vão ver. Eu gostei de absolutamente tudo que está no livro e odiei o jeito que eles fizeram no filme. Ulysse e seus amigos então vão para uma viagem espacial que leva 2 anos. Um ano acelerando a nave e outro para frear a nave, até eles chegarem próximo à estrela de Centauro. Quando eles acham esse outro sistema solar, eles imediatamente caem no planeta que mais se parece com a Terra. Primeiramente, eles encontram os humanos deste planeta. Tudo pra mim foi uma surpresa nesse livro, porque eu não tinha visto o filme de 1968 e eu não sabia, não tinha ideia de que era um livro, Planeta dos Macacos. Eles têm então o primeiro contato com outro humano de outro sistema solar e imediatamente eles percebem que esse humano, essa humana no caso, ela não é igual a eles. Ela mais parece um animal porque ela não entende eles, ela não fala e ela age de modo animalesco. A princípio eles ficam maravilhados com o planeta. Ele é basicamente uma segunda terra, então eles dão o nome de Soror para o planeta. Soror em latim significa irmãs. Amei isso no livro e é uma coisa que simplesmente não tem no filme. E em pouco tempo eles descobrem que, na verdade, a raça dominante daquele planeta são a dos macacos. Os macacos evoluíram de alguma forma, evoluíram mais que os seres humanos daquele planeta e viraram a raça dominante. E é como se fosse o oposto, né, o contrário do que é na Terra. Eles são capturados e eles começam a perceber que os macacos falam. Os macacos deste planeta
são basicamente os humanos da Terra. E esse é um ponto chave nesse livro. A impressão que você tem não é de que é uma história fantasiosa que nunca existiria, mas sim que, se evoluirmos a ponto de fazermos uma viagem espacial deste nível, podemos encontrar outras galáxias, outros sistemas solares com planetas similares ao da Terra, e em que isso seria possível. Gente, infelizmente vou começar a soltar alguns spoilers. Quem pretende ler o livro, talvez eu não aconselhe a prosseguir. Mas quem já conhece a história, já viu o filme, já sabe praticamente tudo isso aqui. Então vamos lá. Já no primeiro encontro entre Ulisse e Nova, que é a humana animalesca, já percebemos que a fala é um elemento decisivo na concepção de alma para Ulisse. Ulisse vai escrever essa carta toda e colocou no espaço. Duas pessoas acharam essa carta, isso faz parte do final. O final desse livro é infinitamente melhor do que o do filme, então eu aconselho muito a vocês lerem. Quem acha essa carta tá lendo, né, a carta do Ulisse, e o Ulisse vai comentando na carta coisas da percepção dele que são muito humanas. Ele percebe que automaticamente, por a Nova não ser um ser tão evoluído quanto ele, não falar, não expressar sentimentos, ele automaticamente sente pena dela, não sente nem a atração física quando ela começa a fazer acasalamento com ele. Começa uma dança de acasalamento em um momento chave da jaula, que eles estão enjaulados, e ele sente pena dela e não sente atração, porque apesar dela ter um corpo humano, ela não fala, não expressa sentimentos e ela é basicamente um animal, né? Então é muito interessante isso. Ulisse descarta a Nova como sendo um animal com alma. E isso é muito do que a gente vê na Terra. Porque quando a gente fala de animal, o que diferencia os seres humanos dos animais, dos macacos, dos cachorros, dos bois que nós comemos, né, é justamente a alma, porque nosso espírito é algo sagrado, é algo diferenciado, nossa inteligência, como se fôssemos seres superiores aos animais. E esse livro faz uma sátira incrível sobre justamente essa questão. Será que somos mesmo tão superiores aos animais? Porque esses macacos evoluíram. Há um momento aqui em que Ulisse comenta que na Terra há experimentos com macacos e que foi relatado que os macacos tinham toda a capacidade de fala, porém eles nunca quiseram falar e por isso eles não falam. É o que Ulisse fala sobre os experimentos. E é basicamente isso que acontece com os humanos de Sorrow. Não há nada errado com as cordas vocais, eles só não querem falar. Ulisse então faz amizade com a macaca Zira. Quando Ulisse tá enjaulado, ele percebe que ele foi para um lugar em que ele possa ser estudado pelos macacos. Ele percebe que há uma distinção de poder, como se fosse uma hierarquia entre as espécies de macacos. Há os chimpanzés, você percebe que são os mais inteligentes, só que eles meio que são comandados pelos orangotangos, que nessa sociedade são os seres que escrevem livro, e por isso as pessoas olham para eles como autoridades. Mas são os chimpanzés que são os prodígios no laboratório, que descobrem coisas. O que entendemos é que os chimpanzés são os cientistas, são os estudiosos e que eles poderiam evoluir mais ainda que os orangotangos e os gorilas, que são a terceira espécie.
Os gorilas, eles são dotados de mais força, então eles meio que viram os seguranças, os guardas. Você não vê os gorilas sendo cientistas e tudo mais. Claro que isso varia, mas é basicamente isso assim que é composta essa sociedade dos macacos. E aí o Ulisses conhece a Zira. A Zira percebe que o Ulisses tem alguma coisa de diferente nele e que é aquilo que ela estava procurando. Ela e o noivo dela, Cornelius, também um chimpanzé. Mudei um pouco o figurino aqui, mas é porque tava muito quente naquela blusa. O Ulisses, quando ele tá enjaulado, ele pega algumas oportunidades de tentar impressionar aqueles macacos para eles verem que ele tem alma. E o orangotango-chefe, ele não acredita muito nisso. Ele fala que o Ulisses está só reproduzindo comportamentos que foram ensinados para ele, como se ele tivesse sido adestrado. A Zira não, a Zira já acha que ele tem algo de especial. E ele então tenta fazer contato com a Zira. No livro, os símios, que são os macacos, né, tem a própria língua. O que eu imagino, né, que seria difícil de fazer. No filme, você teria que criar uma língua, né, só para o filme. Então, ele acha um jeito de entender a língua dos símios, de perceber na hora que eles estão falando, o que eles estão falando, qual que é a entonação, para poder se comunicar com a Zira. A Zira automaticamente vira amiga dele e ele vira amigo da Zira. Ela começa a ensinar algumas palavras símias para ele, ela começa a dar coisas para ele ler, da linguagem símia. Com a Zira como aliada dele, ele consegue convencer os orangotangos, os gorilas, eu não vou dizer como, mas ele consegue convencer eles de que ele tem alma, de que ele veio de um lugar onde os humanos são a raça superior. E eu não vou estragar o final, não vou dar spoiler, mas leiam esse livro. O final é muito melhor, muito mais magnífico do que a adaptação americana de O Planeta dos Macacos de 1968. Por favor, leiam esse livro. Então é isso, gente. Se você gostou da resenha do livro, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal para não perder nenhuma resenha. E me deixa aqui nos comentários se você já assistiu algum filme do Planeta dos Macacos, se tem vontade, se é fã. Se inscreve no canal. Beijo!